Bem, ora viva, caros telespectadores do Benguela 7 Angola. Estamos hoje no município de Catumbela, neste ponto informativo onde que o Partido UNITA vai aqui proferir uma conferência de imprensa para então atualizar aqui a situação social e económica da província de Benguela. Lembrar que o ponto escolhido é o município de Catumbela, aqui próximo à Lagoa da Restinga, aqui no Namano, essa lagoa que chamam, aqui a população chama de Lagoa da Morte. Lembrar, tempo chuvoso, aqui é um caos, esta lagoa já engoliu muitas vidas, já passaram por esta lagoa e muitas delas até hoje nunca mais foram encontradas. Como vemos, o cenário presencial. Também já se encontra cá o secretário municipal da UNITA, Avelino Canjamba José, né, que dentro da sua visita aos municípios do Cubal, Ganda, Benguela, Lubito e da Catumbela, nesse caso na primeira semana do corrente mês, tendo constatado o nível degradante das condições de vida das populações, o secretariado, então, o secretário provincial abordará esta realidade, vai verificar aqui através desta conferência de imprensa, não é? Vai então aqui atualizar aqui os órgãos de comunicação social e ao mundo sobre as questões então que preocupa a UNITA, que é na província de Benguela e não só. Brevemente então vamos acompanhar em direto aqui neste ponto informativo esta conferência de imprensa. Bem, como vemos, aqui estamos aqui posicionados nesta lagoa que é denominada Restinga. Um nome bonito, como a gente assim está a verificar. Mas, do tempo chuvoso, esta lagoa é um risco a esta comunidade que está aqui, né? Como vemos, aqui espécie de uma banheira, e que quando cai chuva a água não tem como ser desaguada. Então aqui muitas das populações que vivem por cá, segundo dados que colhemos no local, tempo chuvoso, são mesmo obrigados a abandonarem as suas casas aqui, né, que estão na zona baixa, a irem para outros locais até quando o caudal é assim baixa. Como vemos aqui em direto, isto é um perigo. Vemos agora crianças lá ao fundo brincarem aqui nesta lagoa, que chamam então aqui Lagoa da Morte, aqui na Restinga. Temos aí então crianças a brincarem aqui nesta margem aqui, e também na outra margem, neste caso da lagoa. Olha o perigo que essas crianças então aqui convivem. Vejam o perigo que essas crianças aqui correm. E os pais, talvez, devem estar em casa, talvez, devem estar à procura do seu ganha-pão, mas
feliz, infelizmente, é assim que as crianças aqui sobrevivem, não é? Como vemos, isto aqui é uma banheira e na água vemos aí sinal de rede. Acho que também a população usa esta lagoa para poderem tirar aqui alguns pescados para porem então na sua mesa e alimentarem-se. Logo na entrada há lá uma placa escrita zona de risco, mas a pergunta que fica no ar é: se a zona de risco, por que que então não colhem a administração local, nesse caso o governo central, não desaloja essa comunidade para um local com mais dignidade? Vemos aqui, estamos a caminhar, aqui temos que andar com cuidado. Temos que andar devagar, com cuidado. Estamos a ver aqui então as crianças a brincarem mesmo aqui nesta lagoa, como vemos, não é? Aqui um pequeno deslize é fatal, não é? Para as crianças, então, aqui neste local. Como vemos, elas estão aqui todas inocentes, sem saberem deste grande perigo, né, que está mesmo à vista delas. Estão bem, criancinhas? Estão aqui fazer o quê? Vamos pescar. Pescar peixe? Não é perigo ficar aqui. Não. A mamãe foi aonde? No trabalho. No trabalho? Estão em casa da mamãe? Então vão para casa, já? Sim. Já? Mamãe ainda está fazendo trabalho, lembrei. Tá bem, vamos para casa, já, filhos? Sim. Já? Sim. Vamos para casa, aí, nenês? Não tirar só eu te bater. Então, fazem-me aí um sinal de que a conferência de imprensa vai já terá o seu início. Vamos só marcar um pouco de passo aqui. Sei que esta conferência de imprensa será então proferida pelo secretário provincial da UNITA, Avelino Canjamba José, que vai radiografar então a situação social, política e económica da província de Benguela dentro das suas ações e visita que foi constatante a nível dos municípios da província de Benguela. Aqui comprar, você não me ajudou, comprei o meu dinheiro. Hoje já. Mais velhos podem sentar, por favor, podem sentar. Já está cá entre nós o secretário provincial, Avelino Canjamba José. Por favor, tenham a bondade, podem sentar. Sim, senhor. Então, o nosso mais. Metemos lá naquela daqui, canta ali. Canta ali. Mete lá ficar de coisa para domingo, vai chegar. Aí estamos dentro. Passa rápido.
Estação Tóquio. A ideia é vou ficar mesmo aqui. Secretário, podia só dar um toquezinho no chapéu só por causa. Não, só para subir um bocadinho. Vai. Pronto, agora tá bom. Tá bom, tá bom. Obrigado. Nós estamos no ar. Bom, Então, antes de mais, acompanhei queremos saudar a conferência todos. Muito boa tarde. Fazemos aqui este ponto de situação porque diz-nos respeito trabalharmos com a comunidade da Catumbela. Excelência, Senhor Secretário Provincial Adjunto da UNITA em Benguela, Dr. Jucas Mangenge, Excelências, dignos dirigentes da nossa UNITA aqui na Catumbela, caros jornalistas, permitam-me fazer aqui algum ponto de situação. Estamos hoje aqui na Lagoa da Restinga a fazer o ponto de situação da província de Benguela no seguinte: nos últimos meses do ano corrente, os angolanos abraçaram um amplo debate sobre a implementação das autarquias locais em Angola. Neste sentido, várias alusões foram feitas por diversos setores da sociedade angolana. No caso, o senhor Presidente da República assumiu publicamente que a culpa da não realização das autarquias em Angola era da Assembleia Nacional. Neste sentido, várias iniciativas foram colocadas em frente, a considerar a iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA, bem como do Grupo Parlamentar do MPLA. Estas duas iniciativas deram entrada na Assembleia Nacional. Porém, estes dois documentos deviam produzir um único documento que fosse a debate na especialidade, cujo momento de início estamos à espera até a este momento. Povo de Benguela, vejamos as exigências que nós poderemos atravessar de futuro. Os angolanos, envolvidos com a vontade de realizar as autarquias, são obrigados a discutir uma matéria que não é totalmente do interesse de agora. Ora, quando o senhor Presidente da República entendia que devia haver debate sobre as autarquias porque era ele inocente, ao mesmo tempo que os angolanos começavam a fazer esse debate, o senhor Presidente da República obrigou os angolanos a abandonarem o debate sobre as autarquias e a começarem a discutir a nova divisão político-administrativa. Não entendemos. Se não vejamos as exigências que o país terá que responder com o surgimento de novas províncias e novos municípios. O que é facto é que cada província corresponderá a uma série de investimentos, a considerar as infraestruturas, palácios, viaturas, direções provinciais, etc., etc. Juízo análogo se faz em relação aos municípios. Na verdade, elevar uma comuna à categoria de município pressupõe criar condições para um novo palácio da administração municipal, novas repartições municipais da saúde e da educação, novas esquadras municipais da polícia, etc., etc. Esses desafios só ocorrem em países com capital financeiro disponível. Entretanto, no nosso país, o regime que nos governa diz que o país está a atravessar uma crise, ao mesmo tempo que promovem novas unidades territoriais. Afinal, o que fica aqui claro é que o país tem muito dinheiro. O governo tem muito dinheiro. É por isso que quer promover novos municípios. Mas furta-se ao domínio do debate para a realização da vontade do povo. Povo de Benguela. No quadro do aumento dos municípios, várias perguntas se colocam. Por exemplo, se com 164 municípios o governo não foi capaz de melhorar as condições de vida dos povos, será que
com 325 ou 26 municípios, o governo vai passar a dar mais alimentação ao povo? Estamos a perguntar, com 326 municípios, será que os angolanos vão passar a ter mais comida na mesa? Não. A qualidade da educação vai melhorar? Não. Os preços da comida e das propinas vão baixar? Não. Os governantes vão deixar de desviar os bens públicos? Não. Haverá mais transporte público para estudantes? Não. Os hospitais municipais e postos de saúde terão medicamentos para atender aos cidadãos? Ainda estamos a duvidar. Os cidadãos encontrarão medicamentos nos hospitais? Ainda estamos a duvidar. Será que os cidadãos vão continuar a comprar teste rápido e catéter nos postos privados? Também estamos à espera para ver. É desta vez que vamos ver mais emprego para a juventude? Pensamos que não. Ou continuaremos a depender apenas dos pequenos empregos, pequenos trabalhos que não passam de meros ensaios? Esta é a realidade que nós questionamos na nossa província de Benguela. Também temos ainda a duvidar se desta vez, com mais de 300 municípios, haverá águas para todos, ou se teremos apenas a dependência em relação às chuvas e os rios. As respostas a estas perguntas são claras. Minhas senhoras e meus senhores, quem nos governa não conhece a realidade dos povos de Angola. Não é sensível aos clamores do povo. Apenas está preocupado com a manutenção do poder, mesmo que para tal recorra a métodos anticonstitucionais. O povo quer autarquias, o presidente da República quer divisão das províncias. Os angolanos querem baixa de preços da comida e de outros bens. O presidente da República discute aumento de municípios. A juventude quer emprego. O presidente da República investe na dívida pública. O povo quer liberdade de expressão e de manifestação. O presidente da República aumenta as leis de repressão. Minhas senhoras e meus senhores, este é o quadro real do nosso país. Neste momento em que estamos em conferência de imprensa, muitos dos administradores municipais adjuntos do nosso país não têm transporte que lhes tire de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. Também eles dependem de motoqueiros. Quanta tristeza! Os administradores comunais são a face da vergonha da administração pública, pois estão lançados no abandono, na poeira, sem transporte, e também eles dizem: viva o motoqueiro. Assim, o país vai avançando para responder à vontade única do senhor presidente da República, que, não querendo ouvir os cidadãos, obriga-os a aumentar os municípios. Ainda assim, o senhor presidente da República insiste em forçar o angolano a ter que aceitar que hajam mais províncias e mais municípios. Cabe-nos aqui dirigir uma palavra ao senhor presidente da República. Senhor presidente da República, senhor João Lourenço, o que nós queremos em Angola é a nossa pátria livre, a pátria de todos os angolanos, a pátria que fala para os angolanos, a pátria que comunica ao mundo a mensagem dos angolanos. Doutor Savimbi. Minhas senhoras e meus senhores, povo de Benguela, atentemos então a uma escola que existe na nossa República, cuja turma aqui passo a citar a vossa atenção. Sala número 5, turma Empelia. Deputados e ministros, atenção à chamada. Paludismo, presente. Corrupção, presente.
Saúde desistiu, professor. Salário atrasou, senhor professor. Saneamento básico foi transferido. Miséria presente. Pobreza presente. Bajulação presente. Democracia não é desta sala, professor. Desgraça presente. Fome presente. Energia já foi, professor. Água já não é desta sala, professor. Desemprego está sempre presente. Liberdade de expressão está doente. Direito à manifestação está preso. Alunos, a partir de hoje, o vosso colega imposto sobre o valor acrescentado IVA passa a ser o vosso colega. Senhoras e senhores, esta é a realidade que nós vivemos na nossa Angola. Minhas senhoras e meus senhores, o município do Cubal é dos mais tristes que nós temos em Benguela, pois os cidadãos daquela vila ainda vivem de um sistema de eletricidade do vai e vem em pleno século XXI, depois de 22 anos de paz. Afinal, é no município do Cubal aonde foi construída a barragem do Loma 1, que infelizmente o governo de Angola, o governo de Benguela, sobretudo, nega oferecer a corrente elétrica aos cidadãos do Cubal. Não entendemos. Povo de Benguela, estamos no início do ano letivo 2024-2025. É o momento oportuno para refletirmos sobre o direito ao ensino que aos cidadãos angolanos a Constituição da República consagra através do artigo 79 da Constituição, digo. No caso vertente, o governo da província de Benguela afirmou, através do diretor do Gabinete Provincial da Educação, por ocasião da abertura do respectivo ano letivo, e citamos: a província de Benguela tem 150 mil crianças fora do sistema de ensino. Citávamos Edmundo Salopula. Afinal, o que é que se está a passar na nossa província? Por que que o presidente da República pretende gastar dinheiro para aumentar províncias e municípios quando deixa 150 mil crianças fora do sistema de ensino na província de Benguela? Esta é a pergunta. Será que o senhor presidente da República está preocupado com as crianças de Benguela? Nós temos dúvidas. A prática mostra que sim, o senhor presidente está preocupado com o poder político e não com os angolanos. Estimados benguelenses, não é preciso ser sábio para perceber que o governo de Benguela cometeu 150 mil violações do direito ao ensino, fundado no número 1 do artigo 79 da Constituição da República. Este governo diz que apenas violou os direitos das crianças nesta matéria. Só não tem coragem, talvez porque não saiba quantos adultos ficaram igualmente fora do ensino. O governo fala apenas das crianças, mas a prática sustenta que também adultos andam pelas ruas em busca de uma oportunidade para estudar, que infelizmente muitos deles não conseguem. Assim vai a nossa Benguela. Tudo isto caracteriza o dia a dia dos povos que vivem neste território. Minhas senhoras e meus senhores, povo de Benguela, o trabalho de campo por nós realizados nas comunidades do município da Catumbela permitiu-nos constatar 3 lagoas grandes, localizadas em meio às residências dos povos, representando sérios riscos para as habitações, a vida e a saúde das populações,
em clara negligência do governo quanto ao direito à vida e o direito à habitação, baseados na Constituição, nos artigos 30 e 85, respectivamente. Constatamos igualmente um espaço de deposição de resíduos sólidos, supostamente aterro sanitário, que, no entender de especialistas na matéria, os espaços encontrados nos municípios de Benguela, do Lubito, da Catumbela e não só, não preenchem as condições de um aterro sanitário, e sim podem ser tratados por lixeiras controladas, ou pelo menos locais de deposição de lixo. Nestas lixeiras, jovens, crianças e adultos correm atrás de caminhões, viaturas que transportam resíduos sólidos, vulgo lixo, procurando o pão do dia. Assim perguntamos aos angolanos que têm a idade que certamente combateram, contra o colono português. Estou a perguntar aos angolanos que combateram contra o colono português: é este o país pelo qual os senhores combateram, que hoje assiste os seus filhos a correrem atrás das viaturas que carregam lixo para procurarem um pão apodrecido e matarem a fome? Precisam refletir se chegamos no ponto em que precisavam chegar. Minhas senhoras e meus senhores, de acordo com as comunidades, em épocas de chuva, estas lagoas que aqui fizemos referência tornam-se no fator de desgraça, pois, diante das grandes quedas pluviométricas, as lagoas drenam as suas águas para as habitações das comunidades, tornando intransitáveis muitas das áreas habitadas. Em termos de resposta, muitas das promessas foram feitas pelo governo local, porém, até a data presente, nada foi feito para se responder a este calvário. O facto é que, na Catumbela, o sistema de drenagem das águas de chuvas, tanto ao nível macro como ao nível micro, é inoperante, é obsoleto e é do tempo colonial. 22 anos de paz, 49 anos de independência, nada foi feito para continuar a fazer a manutenção da drenagem das águas das lagoas, para pelo menos para o rio Catumbela. Este é o estado em que se encontra a população da Catumbela. Senhoras e senhores, estamos a continuar. É sabido por todos nós que em setembro, é o prenúncio da chuva. Outubro é o período de apresentação da proposta do Orçamento Geral do Estado aos angolanos, através do Presidente da República, na qualidade de titular do Poder Executivo. Eis porque estamos dedicados a desafiar o governo de Benguela a considerar, no plano de necessidades, a inclusão de um projeto para a intervenção nestas lagoas, de modo a que uma vala de drenagem seja construída em defesa das comunidades. Dissemos que as águas das 3 lagoas não podem continuar a destruir a esperança dos povos, não podem continuar a se transformar na desgraça para os povos. Haja capacidade financeira para o próximo ano econômico, para que uma vala seja construída a drenar as águas destas lagoas para o rio Catumbela. Senhoras e senhores jornalistas, povo da Catumbela, fica aqui expressa a nossa prontidão em trabalharmos juntos, pressionando o governo de Benguela e também o governo central, no sentido de vermos estes problemas respondidos. Leve o tempo que levar, haja chuva ou haja sol, na poeira ou na escuridão,
aqui estaremos trabalhando juntos para que se concretize o sonho dos munícipes da Catumbela de ver os buracos desaparecerem e as águas das lagoas deixarem de fazer troça aos nossos povos, deixarem de tirar o sono em tempos de chuva. Quem fez os homens e as nações, abençoe a todos nós. Bem-aja a nossa Benguela. Muito obrigado. Havendo alguma questão, os caros jornalistas podem colocar agora. Bom, eu vou começar. Abel Samba, RTP África. Falou-se aqui da problemática das infraestruturas que a província de Benguela tem estado a atravessar. O senhor deputado e secretário provincial da UNITA em Benguela, como é que avalia as obras emergenciais que a província está exatamente a receber nos últimos tempos e a situação dos feirantes da Praça Chapanguel, que até o momento estão sem o mercado? Fala-se aqui no time de que até em dezembro poderá ser entregue a primeira fase. Começando pela última, eu penso que é uma questão de má fé do governo de Benguela e sobretudo do Lubito. Porque o mercado do Chapanguela está em obra já há algum tempo. Se o governo de Angola, o governo de Benguela e o governo do município do Lubito tivessem um propósito de ver os povos com este problema resolvido, nós pensamos que já tínhamos o Chapanguela a operar. Ora, o que eu digo é má fé, porque se o governo não tem capacidade para empregar as populações, felizmente, os angolanos são tão inteligentes que, por sua própria iniciativa, acorrem a pequenos negócios e, por via disso, encontram o pão do dia. Lamentavelmente, o próprio governo, a quem encarrega-se a responsabilidade de trazer mercados organizados, furta-se ao domínio de trabalhar em tempo útil. Pensamos que estão à espera da realização das eleições, talvez autárquicas, talvez gerais, para depois, por via deste trabalho, procurar ganhar algum espaço e protagonismo. Mas fica aqui a pressão de que o mercado do Chapanguela deve terminar, nem que seja dezembro, deve terminar. Não pode ir para o próximo exercício econômico. Em relação às obras emergenciais, bom, estamos a acompanhar, temos algumas e poucas obras, mas o que é ponto assente é que, para além de se realizarem obras, o que mais nós exigimos é que haja o pão no prato dos angolanos. Porque podemos circular em obras bonitas, mas com fome não há o desejo, não há o interesse, não há o gosto de apreciar a beleza de uma rua. Senhor secretário, falou no seu discurso de muitos problemas que vocês constataram e eu queria saber, no entender da UNITA, como é que se pode inverter este quadro. Esta é a minha primeira preocupação. Sei que visitaram alguns municípios ao nível da província de Benguela, onde vocês também receberam informações de várias preocupações. Neste diálogo e depois deste encontro, os problemas recebidos já partilharam com quem está a governar? Como é que tem sido depois a relação dos problemas que a UNITA recebe da população e com a resposta do governo? Esta é a segunda. A última, para terminar. Há um problema no Lubito que tem a ver com a zona alta da cidade, onde existe um mercado, é antigo e a população continua a reclamar sobre este mercado. Como é que a UNITA pode contribuir para retirar aquela população daquela zona, já que é uma zona de risco e há mais de 5 anos a população vem pedindo um mercado novo? A UNITA faz parte do Conselho Provincial de Explotação do governo. Quero saber se já levaram essas preocupações para lá. Se sim, que respostas obtiveram? Para começar, eu vou logo para a última. A UNITA faz parte do Conselho Provincial, digamos, de Explotação, e o que é facto é que, desde que nós tomamos posse, desde que nós somos secretário provincial, nós em pessoa, ainda não tivemos o assento neste Conselho, porque o próprio presidente, o senhor governador da província, está fechado. Não quer abrir espaço para que haja tomada de posse, porque só eles é que sabem. Em relação às questões que nós acolhemos dos cidadãos, bom,
Benguela, infelizmente, tem um governador que não está aberto ao diálogo. A UNITA solicitou encontro com o senhor governador já por 3 vezes. Nunca tivemos a ocasião de trocar ideias. Talvez porque o governador é insensível ao diálogo. Talvez porque não sei se é antipatia, só eles é que sabem. Mas o que é facto é que nós acolhemos as preocupações dos cidadãos e, através do grupo parlamentar da UNITA, fazemos chegar, através da liderança do partido também fazemos chegar. Mas em termos de interação com o governo de Benguela, a dificuldade é esta. Ora, se ele é o governador e está fechado no círculo político do MPLA, o que nós temos que fazer é pressionar para que algum dia aquele espaço que nos diz respeito a todos, que é o Palácio do Governo, se abra para trocarmos impressões. Afinal, todos nós representamos o povo de Angola. Em relação à questão do Lubito, penso que é esta, do mercado que está em falta, sim, é mais uma vez tocar no aspecto má-fé. Sei que de algum tempo para lá havia o chamado mercado do bango-bango, que as populações rejeitaram prontamente. E por via disso o governo de Benguela deixou de abordar o assunto e então deixa as comunidades a fazerem as suas vendas na beira da estrada, o que não é recomendável, representa perigo para as vidas, como também obstrui o trânsito, o que nós reprovamos categoricamente. E em termos de iniciativas, aqui fica a contribuição da UNITA de apelarmos ao governo para que faça atenção a esses desafios. Eu creio que já elencou aqui vários tópicos, né, vários problemas. Eu gostaria de saber, uma vez que a UNITA está a acompanhar esses problemas, se tem algumas sugestões e se já avançou ao governo no sentido de acelerar as obras para benefício das populações. Vamos ter que dialogar. Faço votos de que o senhor Luiz Nunes desta vez esteja mais aberto. Porque se o governo não abrir a porta, a UNITA não pode entrar forçosamente. Digo, se o governador de Benguela entender que a UNITA é um parceiro, que a UNITA é um espaço, é uma entidade legítima no quadro da representação da vontade dos angolanos, ele vai ter que abrir a porta. E nós vamos ter que dialogar para apresentarmos o nosso ponto de vista. Ao que nos parece, é preciso que tenhamos sensatez suficiente para não continuarmos a assistir os povos a sofrerem. Temos que discutir. A UNITA está aqui aberta com as suas ideias. A UNITA partilha com muitos cidadãos sobre questões várias. A UNITA dialoga com os especialistas. A UNITA dialoga com cidadãos, líderes de opinião. A UNITA recolhe as suas preocupações, mas é preciso que o governo se abra. Pensar que o MPLA é o povo e ponto, esse mito acabou. Esse mito está quebrado. Aqui a UNITA, a MPLA, a cidadão, ponto. Por isso, faço votos de que o governo se abra. Não só para com a UNITA, mas também com outras franjas da sociedade, com os líderes de opinião, para que construamos uma Benguela mais dialogante. Sim, mas pode dar um exemplo pontual de algum problema que a UNITA sugeria a solução? Que a solução esteja à vista. Exemplos são vários. E eu vou aqui partir para uma questão mais prática. Meu caro, se quisermos ter uma Benguela mais próspera, é preciso que se convide o cidadão a participar da governação. Isso faz-se no âmbito das autarquias. E a UNITA está aqui a dizer desde sempre, a desafiar o governo a abrir o espaço para o debate sobre as autarquias. Autarquias já e em todos os municípios, simultaneamente. Por isso mesmo é que a UNITA trouxe para 2024 o lema Ano da Mobilização para as Autarquias. É uma sugestão que a UNITA coloca aos angolanos, que temos que avançar para o debate sobre as autarquias, para que em sede deste espaço, cada um dos cidadãos, seja ele munícipe da Catumbela ou de outro ponto, possa se achegar junto do presidente da Câmara e apresentar o seu ponto de vista. Em termos práticos, nós somos a favor
de que haja mais emprego, o que se faz com a abertura de mais empresas. Uma das propostas que nós aqui podemos elencar é que o governo central possa abraçar a iniciativa de atribuir créditos bonificados às empresas. Porque o que é fato é que na nossa província de Benguela, muitas das empresas estão a ir à falência. Tem que haver este apoio da parte do governo. Se o governo não tem capacidade de empregar toda a gente, mas o setor privado é parceiro, então o governo tem que se abrir, o governo tem que apoiar, o governo tem que assegurar para que por via do setor privado haja a possibilidade de ocupar os cidadãos, ao invés de continuarmos a assistir para depois ser o próprio governo a acusar a nossa juventude de delinquentes, sobretudo quando, na verdade, o que está a faltar é a ocupação, mas uma ocupação rentável. Sr. Secretário, tem sido bastante visível a constatação a nível de vários municípios da província de Benguela, a atribuição de kits de insumos agrícolas para uma estratégia, um modelo para mitigar o programa de combate à fome e à pobreza. Nesse caso, eu queria perguntar, como é que vê a estratégia de apostar na agricultura? A estratégia de aposta à agricultura que o governo de Angola abraçou, e no caso particular o governo da província de Benguela, é uma estratégia de condenar os angolanos ao servilismo, condenar os angolanos à dependência. Nós queremos viver numa Angola, numa Benguela, onde haja a agricultura mecanizada. Nós temos aqui mesmo na Catumbela um rio gigante, um rio permanente. No entanto, lá nas zonas de onde nos vem o rio, é muita água de lá para o mar. A água vai morrer no mar, mas nos nossos municípios de Caimbambo, Cubala, etc., em cada tempo temos a estiagem. Então o que é que se está a passar? Numa província com um rio permanente, mas também com um recorrente alarido de estiagem, alguma coisa não está bem. Portanto, no âmbito da agricultura, nós precisamos que o governo abrace uma agricultura mecanizada, que permita não só produzir para alimentar o mercado local, como também exportar. É isto que nós advogamos. E a nossa Angola prova por A mais B que tem essa capacidade financeira. Aliás, não é por acaso, não é falta de condições financeiras que o governo de Angola, o presidente da República, prefere discutir o aumento de províncias e municípios. É porque Angola tem dinheiro. Então, está lá o dinheiro, haja aposta no setor da agricultura para que haja mais alimentação, para que haja baixa de preços, para que haja mais ocupação efetiva da nossa juventude e, por via disso, mais renda para as nossas famílias. Secretário, a UNITA denunciou recentemente alguma irregularidade da entrega dos kits no município do Xongoroi, por um membro vosso do secretariado da UNITA. A outra denúncia tem a ver com o concurso público da educação, sobretudo dos auxiliares de limpeza, não só. E eu quero saber, depois dessa denúncia, que passos foram dados? Bom, as denúncias são feitas. Foram feitas. E quando as denúncias são feitas, o que é ponto assente é que as instituições encarregues de velar pela aplicação da justiça se movimentem, investiguem, provem se isto aconteceu e então que nos digam que passos a dar. A nossa missão é ir ao encontro do cidadão para constatar em loco como é que está o cidadão. Constatadas as irregularidades, foram denunciadas. Agora estamos também à espera que o Ministério da Justiça nos prove que de facto tomou conta do assunto e se o Ministério da Justiça não age, nós vamos continuar na senda, porque os direitos dos cidadãos têm de ser salvaguardados. É constitucional, o nosso papel é legítimo e, portanto, vamos insistir neste debate. Não é a primeira denúncia, já surgiram muitas. Eu quero saber se a UNITA tem encontrado algum entrave nesses processos. A UNITA já vem fazendo denúncia há bastante tempo. Já há algum caso que teve sucesso ou todos continuam travados? A UNITA assistiu nos anos 2010, talvez 12, se a memória não nos atraiçoa, uma situação degradante, totalmente degradante, que até hoje
nunca mereceu a resposta. Trata-se de um ataque bárbaro ao nosso presidente do partido, na altura presidente do grupo parlamentar, engenheiro Adalberto Costa Júnior, no município do Cubal, na comuna da Capupa. Um atentado contra a vida e a dignidade até de um deputado, para não dizer de um cidadão. Porém, denúncias foram feitas. Supostamente pesquisas, investigações foram feitas. O fato é que até hoje o governo de Angola nunca se predispôs em dar uma única resposta sobre o que é que se passou. Mas nós soubemos, uma milícia contratada, jovens mobilizados nas aldeias para terem que ir atacar a caravana da UNITA. Lá se vão anos. Nada o governo de Angola, o governo de Benguela disse aos angolanos sobre o que aconteceu. Então, é só um exemplo. No entanto, isto nos retira a vontade e a obrigação de termos que continuar a denunciar de maneira nenhuma. Nós vamos continuar, vamos bater sempre nestas teclas até a nossa Angola se tornar livre. É a nossa obrigação. Sr. Secretário, ainda referente ao desperdício das águas do rio Catumbela, eu queria saber se a UNITA tem alguma solução que é para contrariar esse desperdício e abastecer a agricultura. Quando houver abertura sobre o debate no âmbito da agricultura, a UNITA vai apresentar a sua visão. Não, cá para nós, assim, uma solução prática. Em vez de a água ser desperdiçada, como é que faríamos que é para recuperar essa água e abastecer? Muito bem colocada a pergunta. O nosso país é rico. O nosso país é rico. Na visão da UNITA, é gastar fundos para montar sistemas de extração de água através de motores gigantes, construção de valas para que a água saia do rio para as valas e sigam, e por via disso, os agricultores, os fazendeiros, com os seus sistemas de irrigação, possam subtrair, não sei qual é a expressão, mas retirar a água das valas para os seus campos. É uma perspectiva. Se continuarmos a assistir às águas a correrem pelos rios para o mar, é um desperdício. Mas na visão da UNITA, é isso que tem que ser feito. A água não pode alcançar o mar sem que seja desviada para as terras. Estou a dizer que o rio Catumbela, do Caluquembe, de onde procede para cá, devia irrigar muitas terras nestas regiões, com motobombas, com motores gigantes. Isto é possível. O governo de Angola pode fazer isso. Só não o faz porque não tem interesse com a vida dos angolanos. Portanto, na nossa visão, Angola tinha que partir para esta perspectiva. Desvio de rios, o que em muitas paragens do mundo se faz com normalidade. Aliás, existem países no mundo em que o trigo é semeado sobre a areia, com uma tecnologia bem aplicada. No nosso país, o que mais temos são terras aráveis. Porém, o que também mais temos é a fome. Não entendemos. Bom, Sr. Secretário, contrariamente a isso, a UNITA durante algum tempo reclamava falta de celeridade no tratamento dos processos a nível dos tribunais, processos diversos. Nesse momento, Benguela foi brindado com aumento de mais juízes de direito, assim como recentemente mais procuradores. O que é que ele oferece? Se os novos juízes e procuradores vão ser mais eficazes, é uma questão, porque grosso modo o sistema de justiça no nosso país, até certa medida, está condicionado ao poder político. O sistema político não facilita que a justiça corra nos seus trâmites normais. É esta a questão. É por isso que temos cadeias superlotadas. É por isso que temos no nosso país situações de excesso de prisão preventiva. Então, vamos fazer votos de que com o surgimento destes novos quadros, novos valores, que são os novos juízes, a procuradoria, etc., a justiça na província de Benguela conheça uma nova forma de interpretar o dia a dia dos angolanos. Obrigado. Senhor secretário,
Faço recordar que depois do pleito eleitoral, poucos dias depois, a UNITA foi alvo de assaltos e queimaram viaturas no Balombo Bocoio. Bocoio, exato. Até agora, então que se sabe, por via de algumas fontes, que foi dado um processo por tribunal. Queremos saber até que ponto que esse processo está. Os culpados apareceram, quais são os culpados, qual é a medida que foram tomadas. Outra questão tem a ver que poucos dias antes das eleições, poucos meses, perderam o vosso companheiro Pesela aí no Lago do Liceu, não é, que foi enterrado na sua terra natal. Até agora, como é que está esse processo? A UNITA também prometeu que iria culpabilizar a polícia por via do processo crime. Até agora queremos saber como é que está esse processo. É um pouquinho do que nós dissemos, que tem que ver com o sistema de justiça no nosso país. Está-nos a falar do companheiro Pesela, que Deus o tenha. Está-nos a falar de outras situações que ocorreram, por exemplo, no Bocoio, da queima das nossas viaturas. Mas os processos estão em sede de justiça. Estamos diante da lei. Então estamos à espera. Mas é como estamos a dizer. Ficam os processos aí pelos tribunais e do outro lado o povo à espera. Bom, vamos ver, como disse, se agora com a introdução de novos juízes, isto tudo vai conhecer uma nova forma de andar. Mas são realidades que vivemos. Estamos à espera. Sr. Secretário, mesmo para terminar, desculpa, uma informação atual. Censo 2024 é uma realidade. Como é que a UNITA está a acompanhar este processo ao nível da província do Benguela? O que é que vocês estão a receber de relatório nestes primeiros dias? Creio que faltam agora 7 dias para começar este importante processo. Estamos à espera que as instituições competentes nos coloquem os relatórios, ao mesmo tempo que agendamos visitas a essas instituições, porque nos diz respeito sabermos as quantas andamos em relação à matéria do censo. E é uma oportunidade, de facto, para o país saber, de facto, passo o termo, quantos somos, onde vivemos e de maneiras mais profundas, como é que vivemos. Mesmo se os angolanos, grosso modo, já sabem como é que vivem, mas é importante que haja o censo populacional que nos venha determinar quantos somos realmente. O governo diz-nos que o censo é para sabermos como é que estamos, para depois ver como é que distribui a renda do país. Nós pensamos que o objetivo do governo não é exatamente este, porque se fosse para tal, na base do censo de 2014 haviam de distribuir muita coisa e hoje muitas das famílias estariam com condições econômicas estáveis. Isto não aconteceu. Portanto, venha ao censo, vamos participar, porque diz-nos respeito. Só secretário, eu queria saber, a UNITA comemorou recentemente, no mês de agosto, mais uma data relativamente ao líder fundador. E o senhor é considerado como um grande intelectual a nível da sociedade. Nesse caso, eu gostaria de perguntar, como caracteriza a figura de Agostinho Neto, já que estamos nesse tema? Dr. Agostinho Neto é uma das figuras importantes da nossa história. Isso fica mesmo claro. Dr. Agostinho Neto é uma das figuras importantes da nossa história. Assim como o mais velho Álvaro Olden Roberto e, sobretudo, Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Uma pedra angular, Jonas Savimbi, uma pedra angular numa craveira comum. Tanto estou a falar do Dr. Agostinho Neto, Dr. Jonas Malheiro Savimbi e o mais velho Álvaro Olden Roberto. A nossa história. Eles sim são a moral da nossa história, pelo que devem ser protegidos na sua imagem, na sua história, para que, como povo, consigamos realizar de facto a unidade entre nós, a verdadeira reconciliação e, por via disso, afirmemos no contexto das nações que sim, soubemos valorizar os nossos heróis. Já para terminar, o Benguela já pode saber quantos delegados vão ao Congresso da Lima? Estamos a aguardar. Oportunamente a Lima se vai pronunciar. É uma matéria da Lima e nós vamos também mesmo oportunamente, através da Lima, nos pronunciar.
Sr. Secretário, Obrigado. Por favor. está a discursar aqui no município da Catumbela, sabe-se que tem novo gestor, não é? Sim. Nesse então, já tiveram um contato direto com o novo gestor daqui da Catumbela, como é que olha para as suas ações? Recentemente fez um discurso em que falava um pouco do salário dos antigos combatentes, dos deputados, então fez um discurso. Como é que olha pelo gestor público aqui no município da Catumbela, com os problemas que aqui ele levantou no seu discurso? Bem, o administrador da Catumbela fez o seu discurso, que eu prefiro não entrar neste debate, porque o apóstolo Paulo diz assim: existem coisas que até dizê-las é torpe. E eu não entro neste debate torpe, por ser tanto. Recomendo a todos que quiserem saber um pouquinho mais sobre aquele discurso, recomendo a leitura do livro de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não querem entrar em detalhes? Não. É um debate que ao meu nível não posso fazer. Talvez se estivéssemos nas lavras podíamos fazer, mas fica com ele. Muito obrigado. Tem que ser pastor. Tem que ser pastor. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Faz seu fecho. Qual é a tua intenção, você? Qual é a tua intenção? Custódio. Nossa, É um discurso que não tem valores, é um discurso que não presta. Faz rápido. Não. Caros telespectadores do Benguela 7 Nova, esta é mais um ponto informativo do Benguela 7 Nova. Transmitido em direto aqui do município da Capital. Nós estamos bem aqui nesta Lagoa da Morte, que nos próximos dias o Benguela 7 Nova vai perguntar o tempo sobre o historial desta lagoa, desta comunidade. Benguela 7, a notícia em tempo real com Bernardo Angular. Hoje quero me assistir. Fechou. Quero me assistir na TV. Não deixa só aí que